Olá, amigo, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nessa oportunidade chamar a sua atenção para um texto muito bem conhecido. Mas deixa eu dizer uma coisa que é muito importante você entender, que o id imperativo do Senhor é dado por excelência ao chamado. O Senhor Jesus, chamando os seus discípulos para si, disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Está registrado também nesse ponto dessa expressão que não é por força e nem por violência. Isso nos dá a entender que nós não temos a obrigação nenhuma de forçar você a ser crente. Mas temos a liberdade de insistir que você conheça a verdade. Conhecendo a verdade é tudo. E é muito difícil para muitas pessoas entender a realidade dos direitos dos advogados, os direitos daqueles que protegem a vida, dos direitos também daqueles que tiram a vida. É muito difícil porque a situação em nossa volta se torna tão poluída de informações que muitas das vezes ficamos sem saída para defender alguém num ato como advogado. E isso gera uma grande discrepância, porque nós não entendemos quando um juiz julga um criminoso inocente. Um criminoso, uma pessoa que cometeu um ato ilícito aos direitos humanos, aos direitos do convívio, ao direito do relacionamento. Muitas vezes a gente não entendemos quando uma pessoa que não aceita um relacionamento chega ao seu término e ele parte para a agressão. Nós não conseguimos entender nada disso. Não, de maneira nenhuma. Mas em alguns pontos da vida nós chegamos a uma certa conclusão de dizer que está no fim. Porque a gente vemos tanta calamidade, nós vemos tantas injustiças e chegamos a combinar e entender que o tempo está cumprido. O Evangelho diz que o tempo sim está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus designou os seus discípulos a ir por todo o mundo a pregar o Evangelho, ele designou a que fosse em todos os lugares, não esquecendo de ninguém, nem do rico e nem do pobre, e muito menos dos encarcerados. Isso mesmo. Aqui ao escritor aos Hebreus, ele diz: lembrai-vos dos presos como se estivesse pessoalmente com eles e maltratado como sendo vós mesmo também no corpo. O Evangelho ele é livre com toda a ciência do conhecimento do id imperativo. Anunciar o Evangelho, ele é tão poderoso, a sua essência, que nos mostra uma realidade tão profunda na área daqueles que, na verdade, não aceitam o Evangelho. Por que não aceitar o Evangelho? Porque temos que aceitar tantas coisas, mas não queremos aceitar o Evangelho, a sua existência. Então, uma coisa é muito clara você entender que os prisioneiros, em toda a área, existem. E há um prisioneiro, talvez dentro de você, seja a sua vontade de ser o que você quer ser. Seja um prisioneiro dentro de você que exista, onde quer ser um homem independente, mas papai e mamãe não quer ainda. Então, existe muitas legalidade e ilegalidade quando você toma uma decisão. E Jesus disse que aquele que quiser vir a mim, não negar a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Então, nós estamos envolvidos em um relacionamento onde nós queremos separar as coisas e anunciar uma e detonar as outras. Mas é muito interessante você entender que o criminoso, falando aqui em Hebreus, no sentido de lembrar dos presos, como se você fosse um preso. É muito interessante que o escritor aos Hebreus, ele aponta um lado muito interessante. Lembrai-vos dos presos como
se você fosse um preso. E nesse ponto de vista você vê uma área fechada, onde a liberdade de expressão, do direito de sentir fome, sede e desejos estão relacionados a uma prisão. Alguém concorda e alguém não concorda. Alguém discorda das suas opiniões. O apóstolo que escreve essa carta, ele tem consciência pelo Espírito de Deus que não pode de maneira nenhuma pessoas presa ficar ausente ou isenta dos direitos de defesa. Nós vemos aí os direitos humanos, essa equipe, esse ministério elaborado que poucas pessoas não conseguem entender, que ainda na Bíblia, lá no Antigo Testamento, você vai encontrar exatamente a cidade de refúgio, direitos humanos. Você vai encontrar ali o Deus mandando fazer uma cidade de refúgio com saída estratégica. Porque alguém fazendo alguma coisa e inocentemente golpear ou matar ou trazer a morte de alguém precisa ser julgado com dignidade. Então fizeram uma estratégia seguindo o exemplo da ordem divina para dar ao fugitivo um direito de escape. Nós não acreditamos em tantas coisas que acontecem e não nos submetemos a coisas que se acontecem. Mas o Evangelho ele é repleto de relatos de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e as suas vidas foram mudadas. Eu estou aqui. Também fui uma pessoa alcançada pelo poder do Evangelho. Mas tem uma coisa que talvez você não consiga entender, é o ponto de vista aonde você se encontra, o quadro que você se encontra, quando você vê o noticiário. Alguém sendo liberto de uma prisão, alguém que cometeu um crime bárbaro, chama a atenção da mídia. E parece que esquecemos quando de repente não percebemos, passaram 10, 15, 30 anos. E essa pessoa agora é liberta. Então você, parente, você, amigo mais próximo, você, quem sabe, parte da família, ao saber esse alarme, você é o primeiro a chegar na porta para aceitar e apanhar o filho, a filha, o esposo, a esposa, o seu querido, que para muitos deveriam perpetuar preso, deveriam ser uma prisão com pena de morte. Mas os direitos humanos não faz isso. Os direitos humanos defendem a humanidade. O mundo animal não. O mundo animal arma um laço, arma sua estratégia e devora uns aos outros. Quando nós enxergamos isso pela televisão, pelos jornais e revistas, nós ficamos equivocados e impregnados de ver tanta violência, tanta maldade, tanta criminalidade. Os juízes, doutores da lei, eles executam isso com uma penitência, a responsabilidade de um ato feito pela pessoa. Por isso o texto que bem lemos uma vez, dizendo que não pode um homem ser condenado sem antes ouvi-lo e saber do que ele tem feito. Está nos evangelhos, isso é muito interessante. E é necessário, esse Nicodemos falou isso. Ele disse que não era conveniente da nossa lei, dizendo ele entre os fariseus, condenar um homem, estava se referindo a Jesus, sem antes ouvi-lo e saber do que ele tem feito. E nesse momento que chama Nicodemos e coloca Nicodemos em uma situação complicada, porque acharam que Nicodemos também se deixou levar pelo que ele ouviu de Jesus. E Nicodemos, com resposta, disse que não deveria condenar o homem sem a gente ouvir e saber do que ele tem feito, porque se ouvisse, ele não ia falar nem analisar do mesmo jeito. Conclusão do assunto é nesse ponto de vista de, antes de condenar alguém, um preso, por exemplo. O Evangelho é anunciado lá dentro de uma maneira poderosa. Estou lá de vez em quando, um sábado, uma terça, uma segunda, embora não tenha ido nem nas terças nem na segunda, mas são os dias que nós temos até encontro de orações. Nos reunimos para orar e interceder por eles,
para que eles encontrem o caminho de uma consciência lavada. O processo jurídico que corre em todo o mundo, em toda a sociedade brasileira, é um processo que rege o entendimento dos incrédulos concernente às leis dos direitos humanos e de defesa e de condenação. Os direitos estão aí, os juízes, os promotores, os advogados, os juízes, os atores e os repórteres. Eles estão enquadrados também nesse sistema, que é o sistema que um dia prende também eles. Um dia eles são refém desses sistemas, que muitas das vezes eles defenderam com unhas e dentes, mas se sentindo inábito, ou se sentindo, quem sabe, intocável. Mas um dia isso é alcançado por eles. Eu quero enfatizar uma historinha tão interessante, que é um caso novelístico, novela. Os atores de Globo, Record, e os atores que fazem novelas. E sempre traz proporções de assuntos que é da vida alheia. Para não dizer fofoca, mas é um caso que eles tratam como novela. Traz a vida de um homem e de uma mulher com um homem que não aceita o relacionamento e tem situações complicadas na sua vida que geram morte, surge testemunha. E outro foge para um lado, outro foge para o outro. Do outro lado, a novela mostra outro caso, onde é colocado uma pessoa como cobaia. O cara trabalha num lugar e ele tem o seu trabalho, ele ganha seu dinheiro, mas ali aparece uma pessoa estratégia, montada. Mas eu e você que estamos assistindo uma novela, estamos vendo que aquilo ali é uma obra montada, e nós estamos de casa dizendo, não caia, não vá, não faça, não caia. Aí você agora volta para dentro de casa e você vê a mãe dizendo, filho, não vai, tá tarde, não saia. A filha, minha filha, não vá, tá tarde, não saia. Oh, meu filho não faz isso, minha mãe, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Isso são histórias que nós encontramos na novela. São histórias que nós encontramos nos jornais, são histórias que nós encontramos na rádio, são histórias que nós encontramos no dia a dia, com, quem sabe, o nosso vizinho, quem sabe com a nossa vizinha, quem sabe onde você vai, quem sabe onde você trabalha. É uma história. Mas o interessante do lado da história é que você que está assistindo a novela está vendo que tem uma armação, você está vendo que é uma armadilha. E você seria a única pessoa que podia defender isso. Porque é um caso de novela, é um caso que você conhece, é um caso que você sabe dizer se está certo ou se está errado. Porque você viu que era tudo tramado. Assim é Deus. Deus conhece a nossa história e sabemos que nós estamos entrando em uma área de zona de perigo. Uma área de perigo, uma zona de perigo. Então Deus envia seu vaso, envia seu servo. No livro de Ezequiel, no capítulo 17, capítulo 3, verso 17, capítulo 3, vai lá, e versículo 17. Você vai encontrar o profeta dizendo, filho do homem, recebendo a ordem de denúncia divina. Filho do homem, eu te dei por atalé sobre a casa de Israel, tu da minha boca ouvirás a palavra. São ordens expressas de Deus para com o profeta. Eu te coloquei como atalé sobre a casa de Israel, tu da minha boca ouvirás a palavra, e anunciará da minha parte, quando eu disser o ímpio morre, e ele morrendo no seu pecado, na sua contradição, e você não admoesta ele, ele morre, mas eu cobro de você. Olha que Deus nos coloca como responsável no índio imperativo. Então, nesse momento, eu chamo a sua atenção para que você venha entender porque temos a obrigação de pregar o Evangelho. O juiz condena e depois solta. O policial se aborrece porque prende e depois a justiça solta. Mas é o direitos humano que fornece isso. É o direitos humano que fornece o direito de que a pessoa conheça a verdade. E conhecendo a verdade liberta. No mundo onde eles convivem, existem regras e princípios que devem ser analisados com minuciosidade. No relacionamento existem regras que no conhecimento, no início, ninguém se importa. Ele vê o mau comportamento dela, ela vê o mau comportamento dele, ela gosta dele, ele gosta dela, mas os errozinhos não leva em conta. Deixa, assiste, concorda, e isso gera uma bola de neve.
E mesmo assim eles resolvem casar, tolerando os defeitos, as imperfeições, coisas que deveriam ser consertadas antes. Deveria ser sentado, dialogado, levado, vamos dar um tempo para ver se isso é verdadeiro, mas coisas que a gente vê em novela, nós vemos na vida real, nós vemos nos nossos dias, nós vemos próximo de nós, distante de nós. Lemos através de jornais e muitas outras coisas. E nós entendemos, mas quando é com a gente, nós não entendemos. Chega uma hora que a justiça, os direitos humanos, tanto os juízes, os promotores, os advogados, justiça, as coisas procedem, os oficiais de justiça batem na sua porta e existe uma solução para um problema. Qual é a solução? Julgamento. Não se pode julgar, não se pode condenar ninguém sem antes saber de fato o que está acontecendo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é obrigado a fazer você se converter e aceitar Jesus. Mas conhecimento da verdade é um direito que você tem, e esse é um direito que lhe assiste se conhecer a verdade. De tudo você vai prestar conta diante de Deus. Tudo você vai prestar conta. Não adianta você tentar não prestar conta, porque você vai prestar conta. Não adianta, se você morrer, Deus o ressuscitará naquele grande dia, onde você estará diante de um tribunal e você prestará conta. Não adianta se esconder. Não adianta. Se tiver cego, Deus abre os seus olhos para você ver. Se os olhos forem arrancados, Deus devolverá os seus olhos. É verdade, porque naquele dia nós não teremos esse corpo. Apresentaremos diante de Deus em alma, em espírito e em verdade. Não tem como se esconder. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus nos manda ir aos quatro cantos da terra pregar o evangelho. E muitas vezes você chega naquele lugar sedento, onde eles abandonaram a mãe, onde abandonaram a esposa, onde abandonaram o filho, onde abandonaram toda a sua família. Pregar o evangelho ali é muito mais proveitoso do que dentro de uma igreja com quatro paredes. É muito bom quando você tiver um culto de ordem missionária em sua congregação, você que está me ouvindo e é crente, procure ver quem você vai levar. Alguém que tem uma experiência de vida com vida. Não uma experiência de uma prega para qualquer pessoa, não. Pregar para qualquer pessoa é uma coisa. Especificar a pessoa é outra coisa. Código Penal Brasileiro, como eu tenho aqui um vadimeco, e ele nos ensina os direitos que é dado para um e para todos. Não é um direito que é de um, é de todos. É um direito que é dado a um e é dado ao outro. São individuais. Cada ato tem o seu direito. O direito de expressão, o direito de um advogado. E tudo que você falar servirá contra você no dia do julgamento. E disse a Bíblia, de toda palavra ociosa, sem escrúpulo, sem consciência, sem domínio, você há de dar conta dela no dia do julgamento. Então isso é muito interessante você tomar cuidado, eu tomar cuidado, com o que falamos, também com o que fazemos, porque vamos prestar conta. Tá certo? Então nesse momento, lembrar-vos dos presos, o que te prende? Como se estivesse preso. Você vai julgar alguém como você julga, porque hoje haver a liberdade de uma pessoa que levou 10, 30, 40 anos, você pensou que foi ontem, mas já se passaram 10 anos, 15 anos. E o direito de justiça dá a ela direito de tempo cumprido, um resgate, de reivindicar direitos de defesa e de libertação. É jurídico, é lei, é ordem. Entende? Então é muito interessante, assim como você entende que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que já não anda mais segundo os costumes carnais, mas segundo a vontade de Deus. Por que eu estou falando nisso? Porque nós visitamos e fazemos trabalho no presídio e vemos, assistimos à necessidade de muitos que têm encontrado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu tenho certeza que talvez hoje, você me olhando assim, você não teria condições nenhuma de dizer ou de falar muita coisa, além daquilo que você está vendo. Mas se você pegasse o passado, que a minha vida preguiça se tornou,
me surpreendeu com aquilo que mamãe, papai me ensinaram, você hoje vai ver que tipo de experiência temos hoje, tanto para te dar, tanto para poder mantermos seguro com o que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Quando você conhece a verdade, o que é a verdade? A verdade é o oposto da mentira. Você conhecendo a verdade, então você vai saber o que é certo e o que é errado. Um quadro e o outro quadro. Você vai conhecer o direito desse quadro e o direito desse quadro. São direitos que você tem de analisar o perfil de um com o perfil do outro. Assim é o passado, vamos dizer aqui, e assim é o futuro, é o presente estado. Então nós precisamos conhecer. Por isso que eu falei a questão da novela. A novela. Então você vê que, como nós estamos vendo uma pessoa caindo numa armadilha, uma cilada, e você de cá está torcendo. Não, não vá, não entre, não sai. É uma vida. É uma vida de família, uma vida de relacionamento, uma vida de trabalho. E nós estamos vendo que vai ser destruída. E quantas das vidas... Você pode deixar seu comentário, se você quiser. Quantas das vidas que você conheceu sendo cefada, destruído o relacionamento, porque a pessoa não viu o perigo, que já sabia o resultado. Já sabia o resultado. Já sabia o resultado. O direito que é dado às mulheres, como a Lei Maria da Penha, são as leis que dão a elas, as mulheres, uma força conjunta de sobressair de um relacionamento abusivo. Né? Isso é verdade? Sim, verdade. Uma coisa que eu gostaria de saber e de perguntar, são todos erros, elas já sabem, são todos erros que poderiam ser amenizados antes de tudo acontecer. Mas quem é o sábio? Quem é o inteligente numa situação como essa? As emoções do que eu estou certo ofusca o meu entendimento, a verdade que eu sei que eu estou errado. Então, o direito de eu buscar o que é certo, eu vou até a morte. Essa é muita expressão de muitos. Não, eu certo, eu vou até a morte. Mas não quer reparar os erros. E nós, evangélicos, aprendemos a fazer enquadramentos do erro. Todos são humanos, todos têm seu direito, certo ou errado. Você sabe o que você quer escolher? Então escolha. Escolha o que é certo, o que é verdadeiro, para que viva você e sua família. É um conselho divino? Mas o que você escolheu? Olha o lado que você está. Olha o lado que você está. A pessoa que você ama, a pessoa que você quer tão bem, hoje você está separada. Hoje você viveu em desarmonia, brigou, se aborreceu. E não prestou atenção que sua fúria poderia levar você a um extremo. Você não imaginou que se dissendo aquela palavra para ele ou para ela poderia tomar tal atitude? Mas sabia que geraria isso. Mas achou que se calasse poderia ficar como um covarde. Então você fica naquela cena de novela. Mas nós que estamos de fora, sabemos de tudo, vimos tudo. Foi nos mostrado, porque tudo é televisionado, é filme, é novela, é cena com cena. E nós entendemos isso. Assim é Deus, entende? Por isso Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho. Porque viu que era uma armadilha do adversário, do diabo, para prender você, para prender a mim, para nos destruir o relacionamento com o Pai e a comunhão com a nossa família. Agora você que decide, entendendo, há um preço, conhecer a verdade e a verdade libertar você. Depende de ti, depende de nós. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Um está preso no álcool, um está preso nas drogas, outros estão acorrentados nos crimes, outros estão nos cárceres, outros estão nos manicômios, outros estão na penitenciária, outros estão na detenção, outros estão na delegacia,
perdoe, me deu um branco. Outros estão na Lafayette Coutinho, outros estão nos becos, outros estão no mundo do crime. Só que crime e pecado, diante de Deus, só tem um nível: transgressão. O que é pecado é transgressão. O que é transgressão é desobediência. O que é desobediência é pecado. Então, quando você conhece a verdade, você conhece o nível de distância que você está do seu Deus. E é disso que nós estamos falando. É disso que nós queremos falar. É disso que nós queremos apontar. Tá certo? Bem, lembre do preso. Veja quantas pessoas estão aprisionadas perto de você. Você faz alguma coisa? Você ajuda em alguma coisa? É melhor agora lembrar de quem você ama, de quem você gosta, para quando chegar no dia do julgamento ou no dia da morte dessa pessoa, você chegar no cemitério, chegar no velório, você sabe o que vai dizer. Porque seu choro pode fazer a mim não entender nada. Eu posso pensar diferente. Tendo a chance de se despedir, não se despediu. Tendo a chance de fazer a coisa certa, não fez a coisa certa. Tendo a chance de cuidar, não cuidou. Tendo a chance de amar, não amou. Deixou aprisionado. Agora se põe no lugar. Tá certo? Deus te abençoe. Forte abraço. Jesus Cristo é o Senhor, meu e nosso.